Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. O Saúde em Foco é uma iniciativa Pro e PET Saúde do Centro Universitário Franciscano e reúne semanalmente profissionais e acadêmicos dos diversos cursos da área de saúde para discutir temáticas de relevância social. E hoje, para discutir o tema Saúde da Criança com foco na hospitalização, contamos com a presença da professora, enfermeira, mestre em enfermagem e ex-egressa dessa instituição, Rosiane Rangel. Tudo bem, Rosi? Tudo bom. Então, Rosi, para iniciar nossa conversa e para o pessoal de casa entender, por que ocorrem as internações hospitalares e qual o impacto de uma internação sobre uma criança? Tá. Então, Daniel, eu quero agradecer o convite para estar aqui discutindo sobre essa temática, né, que eu considero de extrema relevância. E respondendo a tua pergunta, então, o que leva uma criança a precisar de uma internação hospitalar são diversas causas, né? Mas a principal que nós temos são as causas de origem patológica, né? Então, relacionadas a alguma doença. Relacionadas às doenças. Isso. Tá. Por exemplo, durante uma internação, há alguma estratégia assim, para tornar, por exemplo, aquele ambiente mais agradável, para que aquela criança siga tendo uma vida não normal, mas tenha uma continuidade, possa brincar, enfim? Sim. Então, assim, a hospitalização, né, ela gera na criança diferentes sentimentos. Sentimentos, né, negativos, muitas vezes, porque elas saem da rotina delas, né? Elas precisam passar por procedimentos, né? Entrar numa rotina hospitalar, onde tem que muitas vezes pegar uma veia para correr medicação, né? Os procedimentos gerais, assim, exames, raio-x, horário para comer, né? Então elas têm que se adequar a essa rotina. E isso acaba muitas vezes estressando, né? A criança, ela apresenta sentimentos como medo, né? Angústia. Algumas crianças vêm até apresentar sentimentos de abandono, porque a criança, ela fica com um dos familiares. Geralmente quem acompanha a criança durante a internação é a mãe, né? Pelo próprio fato do vínculo, né? Que a criança tem, mais próximo, mais próximo. Então, assim, se a mãe precisa sair muitas vezes, porque às vezes tem filho em casa, né, essa criança, ela demonstra sentimentos como abandono. Então, assim, são muitos sentimentos negativos e que podem vir a interferir no desenvolvimento e no crescimento infantil. Algumas estratégias são utilizadas, né, para minimizar esse período durante a internação hospitalar. Nós temos o caso das brinquedotecas, né, que hoje existe uma lei que nos ampara, que é preciso que os hospitais onde existe unidade pediátrica, que eles tenham as brinquedotecas, que é um espaço de recreação lúdico, onde a criança pode, né, ir ali por alguns momentos, brincar, se distrair. Então, isso ajuda a aliviar, né, as tensões com que ela passa durante uma internação hospitalar. Existem outras alternativas, as crianças que não podem, por exemplo, se deslocar até esse espaço, porque tem algumas crianças que ficam restritas ao leito em função de oxigênio ou de algum outro aparelho, né, que não possa sair do leito. Então tem a utilização também do brinquedo terapêutico, né, que tu pode brincar com a criança no leito, mostrar para elas os procedimentos que serão realizados nela, para que ela seja também se sinta cuidada, realmente, e que ela participe do cuidado, né? Rose, e assim, ó, você mencionou, né, que são realizados diversos procedimentos, entre eles, por exemplo, pegar uma veia, que para nós que somos profissionais da saúde, muitas vezes é um procedimento simples, e no adulto esse procedimento muitas vezes é bem mais aceito. Que estratégias vocês utilizam, por exemplo, para realizar esses procedimentos? Vocês realizam no mesmo quarto? Vocês têm um local estratégico para fazer esses tipos de procedimentos ou não? Assim, ó, isso tudo vai depender da realidade do espaço onde está sendo, né? Nós temos diferentes espaços, por exemplo, tem alguns locais onde tem enfermaria, tem quartos onde a criança fica só ela. Então, assim, tudo vai depender desse contexto. Mas, assim, se a criança está com outras crianças dentro do quarto, nós procuramos não fazer procedimentos naquele espaço. Então, nós temos um espaço destinado para isso, né? Que é um
um outro quarto onde nós ficamos com a criança, conversamos, brincamos, né, antes de fazer o procedimento em si, porque isso é importante, o estabelecimento do vínculo, né, para que a criança mesmo coopere durante esses procedimentos e seja o menos traumatizante possível para ela. É um método, então, realmente de reduzir esse trauma, né? É um método de reduzir esse trauma. Rose, assim, considerando o nosso estado, que as temperaturas são bastante extremas, temos invernos rigorosos, o verão é um calorão, qual, por exemplo, são as patologias que mais se desenvolvem nesses períodos? Tá, então assim, geralmente no inverno, primavera e outono, nós temos os problemas respiratórios, né? Então as patologias que mais acometem é a pneumonia, né? A asma e a rinite alérgica, tá? E no verão, nós temos muito as gastroenterites, né? E também as otites, mas não que essas patologias só aconteçam nessas estações, né? Nós temos algumas crianças que apresentam pneumonia, por exemplo, no verão, mas a incidência maior é conforme essas que eu te falei por estações, assim. Conforme, não quer dizer, então muitas vezes essas patologias não estão relacionadas só à estação do ano, no caso, mas também a um cuidado. A um cuidado, exatamente. Tá bom. E essas patologias, assim, ó, quais são os principais sintomas, por exemplo, que essas crianças têm no inverno? Tá. Então, assim, quanto à pneumonia, né, a pneumonia, ela é uma infecção grave dos pulmões, tá? A criança, ela começa apresentando sinais e sintomas de gripe, né? Só que esses sinais vão se intensificando. Geralmente ela começa com tosse, né, cansaço. A criança, ela é muito ativa. Então a criança, ela tem que brincar, né? Ela quase nunca para quieta, a não ser no horário que vai dormir. Mas assim, criança é ativa mesmo. Então assim, se a criança começa a ficar mais prostrada, né, mais quietinha, não quer brincar, não quer participar das atividades que vão ser realizadas na casa, na escola é importante que os professores tenham esse conhecimento também, que observem, né? Porque a criança, ela é muito instável. Então assim, ó, um quadro clínico de doença, ele pode começar de manhã e de tarde já tá bem agravado, tá? Então assim, ó, a pneumonia, então, começa com tosse, cansaço, né, prostração, assim, a criança fica mais para baixo, ela não tem fome, não quer comer, pode ter um pouquinho de congestão nasal, né? Algumas crianças referem dor no tórax, mas isso já mais... Já varia de criança para criança. A respiração da criança, é bom a gente observar, ela começa com uma respiração mais curta e mais rápida, como se estivesse buscando, né, mais ar. Então, é mais ou menos, febre também é bem característico na pneumonia, é mais ou menos esses sinais e sintomas, mas claro que tudo varia de uma criança para outra. Tá? Então é importante conhecer a criança, conhecer se é o pai e a mãe, conhecer bem o seu filho, né? Prestar na escola, os professores prestarem bastante atenção nesse quanto tipo a isso. de sintomatologia. Isso. Tá bom. Então o programa Saúde em Foco vai para um breve intervalo, retornamos já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão.
O programa Saúde em Foco está de volta e hoje contamos com a presença da enfermeira Rosiane Rangel e estamos discutindo então a temática da saúde da criança com foco na internação hospitalar. Rose, no bloco anterior tu mencionaste alguns sintomas e sintomatologias da uma pneumonia. E de outras patologias, assim, quais sintomas tu poderia nos citar e quais seriam essas patologias? Tá, então conforme nós falamos anteriormente, eu vou falar das principais, tá? Nós temos então também agora no inverno, né, a asma, que tem que ter um cuidado bem rigoroso quanto a ela, né, porque ela pode ter uma evolução, a criança pode ter uma crise muito forte, então tem que cuidar. A asma, um dos principais sinais que a criança apresenta é o famoso chiado, né, que é conhecido chiado no peito. Então, cuidar, se essa criança apresenta, procurar, né, um atendimento especializado antes que esses sinais venham a agravar ou a criança tenha uma crise, né. A asma pode vir acompanhada de tosse também, né, que é uma tosse que inicialmente ela começa sem secreção, depois pode vir a apresentar secreção, tá? Mas esses são os principais sinais e sintomas, assim. Depois ainda nós temos a rinite alérgica também, que é muito presente agora no inverno e na primavera. Acomete, na verdade, só a criança. E que não acomete, são patologias, né, que não acometem só a criança. Então, assim, na rinite alérgica, né, a gente já diz, é de origem alérgica, nós temos uma inflamação das vias respiratórias, né, e as pessoas geralmente elas começam a espirrar muito, né, apresentam tosse, os olhos ficam brilhantes e lacrimejantes, né, podem ficar até um pouco edemaciados, ou seja, inchados, assim. Então, esses são os principais sinais e sintomas. Né? Depois nós temos as gastroenterites, que são patologias que acometem o intestino, o estômago e o intestino delgado e o intestino grosso. Essas gastroenterites, elas se apresentam principalmente no verão, tá? Então, assim, ó, quando a criança apresenta vômito, diarreia, desconforto abdominal, ela pode referir, né, dor na região abdominal, principalmente, náusea também. Então, esses são os principais sinais e sintomas. Já na otite, né, que são as famosas dor de ouvido. Então, na otite, a criança refere dor, né, um cuidado que tem que se ter quando a criança deita no travesseiro, do lado do ouvido, do pavilhão auricular que está afetado, ela vai referir a dor. Mas a criança, dependendo da idade, ela não consegue falar, expressar, ela não consegue se comunicar verbalmente, mas ela tem uma comunicação não verbal, né? Então, assim, a criança, muitas vezes ela não fala, mas ela expressa por meio de gestos, né? Ela faz a expressão de dor, então a gente tem que ter esse cuidado. Na dor de ouvido isso acontece, né? Se tu tocar na orelhinha, ela faz uma expressão de dor, ou ela fala que está doendo. Então, ter esses cuidados, porque nem sempre vai ter a secreção. Às vezes, tu não consegue visualizar essa secreção, né, que as pessoas, tem pessoas que se seguem por isso, assim. E não, às vezes a secreção está mais interna, ainda não exteriorizou, ou seja, não saiu, né, então tem que ter um cuidado para esses sinais que a criança te dá. Rosa, então, enquanto enfermeira, assim, quais as orientações que você faz, assim, para orientando os pais realmente? Tá. Então, assim, num geral, né, e principal, eu acredito que seja manter o calendário vacinal da criança em dia, né? Por quê? Porque não que a criança não venha adoecer, ela pode até adoecer, mas nós minimizamos, né, a gravidade com que essas doenças acontecem, ou até evitamos que ela aconteça por meio da imunização, né? Outra orientação para as mães que ainda estão amamentando, né, que amamentem as crianças exclusivamente até os 6 meses, se possível no seio. Né? Porque o leite materno, ele tem todos os nutrientes que a criança precisa. Tudo que a criança precisa, tudo pode que a criança encontrar precisa, no leite materno. E às vezes a gente percebe que as mães querem inserir inserir o chá principalmente, né? Exatamente. Então, assim, preferencialmente que ela mantenha essa alimentação até os 6 meses e depois com orientação, né, do médico e a nutricionista, eles vão incluindo, então, aquilo que é importante. Tá? Também quanto aos problemas respiratórios, assim, principalmente quem tem
pessoas fumantes em casa. A gente sabe que o cigarro é um fator agravante para os problemas respiratórios. Então, para as crianças, assim, ele faz com que agrave muito. Então, se tem pessoas na casa que fumam, procurar não fumar no ambiente onde a criança está. E outra coisa também, não adianta fumar fora do ambiente e voltar e pegar a criança no colo, né? Então, assim, ter esse cuidado, se fuma, lavar as mãos depois que fumou para poder pegar a criança ou para entrar em contato com a criança, porque tu traz, né, as substâncias do cigarro junto contigo. Também nas casas, né, não ter tapetes de pano, assim, que façam muito e junta muita poeira. Os animais de estimação, algumas crianças são alérgicas ao pelo dos animais. Então, tem que ter esse cuidado. Não que a criança não vá poder ter um animal, mas que ele não esteja, não fique no mesmo ambiente, no mesmo ambiente que a criança fica sempre assim, né? Então, cortinas também, cuidar. Quando for limpar o ambiente onde a criança convive, procurar não levantar poeira, limpar com paninho úmido ao invés de passar a vassoura, né? Ou se for passar a vassoura, tira a criança desse ambiente, né? São pequenos cuidados, mas que melhoram muito a qualidade de vida dessas crianças. Rose, infelizmente o nosso tempo está acabando. O Saúde em Foco fica por aqui e retornamos na próxima semana.